Pessoal, o governo Bolsonaro, agora em janeiro, fez algumas mudanças na LDB. Nós vamos entender essas mudanças, o que altera, como que nós devemos entender este novo artigo e o que isso vai mudar no dia a dia da escola. Primeira coisa, essa mudança ela foi sancionada pelo Bolsonaro, mas ela é uma proposta do Rubens Ottoni, um deputado federal do PT de Goiás. Essa proposta ela foi feita em 2003 e ela só foi levada à sanção, ao referendo do presidente em 2019. Veja que essa proposta percorreu um longo tempo de debate no Congresso Nacional para ser sancionada pelo presidente Bolsonaro agora em 2019. O que diz essa nova lei? Ela diz o seguinte: Lei 13.796, de 13 de janeiro de 2019, altera a Lei 9394 de 1996, a LDB, para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dias de guarda religiosa. Ou seja, uma lei que vai alterar a LDB e ela tem como princípio dar uma alternativa para uma falta, uma perda de uma determinada prova, da frequência escolar por um motivo religioso. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O Congresso decretou e ele sancionou. Artigo 1º. A Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, LDB, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7A. Então, nós tínhamos lá o artigo 7. Ao concluir os incisos, nós teremos a inclusão do 7A, como vocês podem ver aqui ao lado. Artigo 7A. Então, o 7A vai ter esta grafia, tem esse corpo do texto. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, então essa lei vale tanto para o público quanto para o privado, desde que ele esteja regularmente matriculado, em qualquer nível, ou seja, vale tanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio, ou mesmo para o ensino superior, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença. Então, é assegurado, é um direito, está sendo assegurado, embasado na liberdade de consciência e de crença. Então, essa lei ela tem embasado em um direito específico, o direito de ter liberdade de crer e de seguir uma determinada religião ou credo. O direito de, mediante prévio e motivado requerimento. Então ele tem o direito. Só que para ter esse direito, para esse direito ser efetivado, ele tem que requerer antes e tem que dar motivação. Então ele tem que requerer antes e motivar. Então não adianta o aluno faltar e depois argumentar que foi por motivo de crença, se ele não fez um requerimento prévio e ele não justificou, não motivou, não disse os motivos desta falta. Se antes ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, então o aluno, por um motivo de crença, se ele avisar antes, de dizer os motivos, ele pode faltar em uma prova ou mesmo numa aula marcada. Segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Então, ele é de uma determinada religião. Essa religião impede que ele tenha atividades a partir do pôr do sol de determinado dia. Então, naquele dia ele pode faltar, mesmo que tenha uma prova. E aquela falta ela não vai mais ser computada em sua frequência, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno. Então, é a critério da instituição. Pode atribuir, a gente vai atribuir algumas coisas que nós vamos ver aqui nos incisos, para substituir aquela aula que ele perdeu, para substituir aquela prova que ele perdeu, e isso não vai ter custo para o aluno. Então, as escolas particulares, por exemplo, que cobram por segunda chamada, não poderão fazê-lo nesses casos. Uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 7º do caput do artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer dos direitos individuais. E lá está o direito de livre manifestação religiosa, de credo, de participar de determinada religião sem que o Estado interfira e sem que ele seja limitado a isso. Inciso 1. Prova ou aula de reposição. Perdeu a prova, perdeu aquela aula determinada, a instituição, a seu critério, poderá, sem custo para o aluno, promover uma prova ou uma aula de reposição. Pode fazer a prova novamente, uma prova de segunda chamada, ou uma aula de reposição, por exemplo, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa
no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. Ou seja, a escola vai poder fazer uma nova prova de segunda chamada, vai poder fazer isso num contraturno, num horário diferente, só que ele precisa ter anuência, ele precisa concordar isso expressamente. Não pode ser uma imposição, vai fazer tal dia, mas aquele tal dia ele também não pode, ter alguma imposição, alguma coisa que não vá permitir que ele o faça. Inciso 2. Trabalho escrito ou em outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Caso a instituição de ensino opte por um trabalho escrito, por uma pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos, essa situação ela pode ser definida completamente pela instituição sem que haja anuência do educando. Se vai ter uma aula no contraturno, fora do seu turno, por exemplo, uma aula de reposição, essa aula de reposição ela tem que ter a anuência do aluno. Caso a instituição opte por um trabalho, perdeu a aula, então ele vai fazer um trabalho daquela disciplina, vai fazer uma atividade para entregar ao professor para valer aquela frequência, por exemplo, aquela prova, nós vamos convertê-lo em um trabalho de pesquisa. Isso tudo pode ser feito diretamente pela instituição, sem a necessidade de anuência do aluno. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, não adianta o aluno perder a aula X e o professor passa um trabalho de aula Y. Não pode, tem que seguir o seu plano de aula, o que ele já estava ali programado para aquele dia. E também os parâmetros curriculares. Então, se a aula era de geografia, eu não posso passar um trabalho de filosofia. Segundo parágrafo. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, fez o trabalho, fez a prova em dia separado, fez uma aula substitutiva, se enquadrou em um dos dois incisos anteriores, fez isso, vai ser substituído por completo tudo o que deveria ser feito. A falta no diário, se houve um prejuízo, por exemplo, em participação, enfim, tudo. Vai ser inclusive para regularização da sua frequência, não vai ter prejuízo algum com isso. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Então, as instituições de ensino terão 2 anos para se adequar. Não vai ocorrer agora de imediato. Vai ser um processo, de 2 anos para que elas possam se adequar, criando mecanismos, formas. Por exemplo, como que esse aluno ele vai fazer esse requerimento? Vai ter um requerimento padrão? Vai ter uma justificativa padrão? Enfim, esse tipo de coisa. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. 83 é essa daqui que fala especificamente o seguinte: o ensino militar é regido por lei própria. É isso. Então não pode a LDB alterar isso, uma vez que tem uma lei própria que rege o ensino militar. Artigo 2º. A lei entra em vigor decorridos 60 dias de sua publicação oficial, Ou seja, se você é alguém do futuro, que está vendo esse vídeo muito depois dele ser publicado, provavelmente sua LDB já tem lá o 7 e o 7A. Se você é alguém do presente, ainda se você entrar lá no site do Planalto, clicar em LDB, você vai ver apenas o 7, com a ausência do 7A. A não ser se você olhar lá em cima no topo da página, vai estar escrito vigência, você clica e verá o que nós estamos lendo aqui. Eu quero apenas concluir a nossa conversa fazendo uma reflexão. Esta é uma lei muito boa para o aluno e para a sua profissão de fé. Se ele professa uma determinada fé e aquela fé o impede de ir à aula, ele não pode ser prejudicado por isso. Ótimo, maravilha, tem que ser assim mesmo. Entretanto, não pode ser apenas para aqueles que são cristãos. Tem que ser para todos que professam uma fé, independente de qual seja, de qual matriz religiosa que ele siga. Se, por exemplo, um aluno, testemunho de Jeová, não pode ir à aula ao sábado, quando tiver uma aula ao sábado, ele vai estar amparado por essa lei. Antes já estava. Muitos estados já regulamentavam isso e tinham bom senso, já se aplicava ali alguma medida para que ele não fosse constrangido. Mas isso também tem que valer para o aluno, por exemplo, que segue uma religião de matriz africana e tem determinados trabalhos no meio de semana que ele não pode ir porque a sua fé pede que ele esteja ali atuando junto ao seu centro espírita, por exemplo. Então ele não pode ser punido. A lei tem que ser para todos.
não só para os cristãos. Essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre essa lei. Ela é própria, mas ela tem que valer para todos. Sem exceção, eu acho que vai valer, com toda sinceridade, eu acho que não vai ter nenhum problema quanto a isso. Segundo ponto, muito importante, é uma lei que nos mostra a necessidade do bom senso. Se o bom senso já estivesse sendo aplicado em todos os casos, nós não precisaríamos de uma lei para resguardar um direito que, ao que me parece, é muito lógico, muito básico. Poder professar a sua fé de forma livre, sem nenhum impedimento, sem ser prejudicado por isso. Infelizmente, não era o que acontecia. Essa lei vem resguardar. O Bolsonaro sancionou, foi discutida e pensada no Congresso Nacional por quase 15 anos. O bastante para que vocês possam ver que as leis também demoram a entrar em vigor. Agradeço quem chegou até aqui. Não deixe de compartilhar com seus amigos para que eles fiquem a par dessas mudanças. Não quis fazer esse vídeo logo no início. Preferi esperar um pouquinho para ver como a sociedade acadêmica ia reagir, né, a essa nova lei, essa nova alteração da LDB, para que eu não trouxesse para vocês o entendimento não correto da lei, uma vez que você está estudando. Agradeço, dá o joinha, compartilha com seus amigos, fique com Deus, até muito breve.